O Apocalipse de Pedro, a verdade oculta absoluta que tentaram apagar fonte. Apocalipse de Pedro, manuscrito de Akhmin, Egito, descoberto em 1886-87. Seções correspondentes, linhas 338, Akhmin Papyrus R, onde Pedro contempla o paraíso e os castigos dos ímpios. Contexto. O Apocalipse de Pedro é um texto do século II, atribuído ao próprio apóstolo Pedro. Nele, o Messias Yahshua aparece a Pedro e o leva para ver o destino das almas após a morte, tanto as justas quanto as ímpias. Por ser extremamente gráfico e revelador, mostrando a morada eterna dos justos, o castigo dos pecadores e a compaixão do Messias, o livro foi retirado das escrituras oficiais. Ele chegou a ser lido nas igrejas primitivas, inclusive mencionado por Clemente de Alexandria e até citado no cânon de Muratori, o mais antigo catálogo primitivo conhecido. Mas foi ocultado porque revela a justiça de Yahuwah sem o controle das instituições, mostrando um julgamento direto entre o homem e o Altíssimo, sem mediação da religião organizada. Visão dos justos. Pedro vê as almas dos justos em luz, alegria e paz, em uma morada que o Messias chama de a glória eterna. Ali, os justos brilham mais que o sol, são vestidos de luz e beleza, cantam louvores ao Altíssimo, estão livres da dor, fome e sofrimento. Vivem em harmonia perfeita, sem ego, inveja ou vaidade. Recebem paz eterna, em comunhão com o Messias. O Messias explica que aqueles que mantiveram o coração puro, que ajudaram os pobres, que foram misericordiosos e que se arrependeram sinceramente, estão nesse lugar. Visão dos ímpios. O julgamento das almas. Pedro então vê o Vale dos Tormentos, onde cada alma sofre conforme suas próprias ações na terra. É importante notar, não há inferno eterno no sentido teológico romano. Há purificação e justiça, até que a alma reconheça a verdade. 1. Blasfemadores e zombadores do Altíssimo, pendurados pela língua sobre fogo ardente, por terem usado a palavra para blasfemar e mentir contra o Altíssimo. 2. Adúlteros e adúlteras, pendurados pelos cabelos e pelos pés sobre lama fervente. Um fogo que nunca se apaga consome-os continuamente. 3. Mulheres que se embelezavam para seduzir, penduradas pelos cabelos sobre chamas, por terem corrompido os homens com luxúria e vaidade. 4. Homens que se deitaram com homens ou parentes, prática contra a natureza, lançados sobre um precipício de fogo, atormentados até clamarem por perdão. 5. Assassinos, arremessados para um vale de vermes e chamas, com os espíritos das vítimas clamando por justiça. 6. Pais e mães que mataram seus filhos, abortos, cercados por almas de crianças que choram diante do Altíssimo, dizendo: o Messias chora ao ver isso e intercede por misericórdia. 7. Juízes injustos e governantes corruptos, sentados em lugares de fogo, devorados pelos próprios julgamentos falsos que fizeram. 8. Os ricos que exploraram os pobres, atirados em rios de fogo e lama, devorados por serpentes e demônios criados pelas suas próprias riquezas. 9. Falsos profetas e religiosos enganadores, que pregaram por dinheiro, fama ou poder, têm a boca costurada e são devorados por chamas. 10. Idolatria e falsos deuses, aqueles que adoraram imagens e nomes falsos, não o Altíssimo verdadeiro, são mergulhados em fogo escuro, sem luz, até reconhecerem o erro. 11. Impuros e libertinos sexuais, orgias, prostituição, depravação, lançados num rio fervente de lodo e chamas. Cada desejo carnal torna-se uma criatura que os atormenta. 12. Ladrões e enganadores, atormentados pelas próprias mãos que se tornam serpentes e os mordem. 13. Os que negaram o Messias e zombaram da verdade, atirados num abismo de trevas, onde não há luz, nem som, apenas o eco do arrependimento. A misericórdia do Messias. Essa é uma das partes mais profundas do livro.
Pedro vê o Messias chorando ao contemplar o sofrimento das almas. Ele intercede ao Altíssimo por misericórdia, e o Altíssimo promete que depois de certo tempo de purificação, as almas arrependidas receberão perdão. Esse trecho foi o principal motivo de censura e ocultamento, porque ele contradiz o conceito de inferno eterno, que a religião institucional pregava e prega para controlar pelo medo. O que mais chama a atenção é o padrão espiritual. Os castigos correspondem exatamente ao tipo de pecado cometido, um princípio que depois foi chamado de lex talionis espiritual, a lei de retorno moral. Exemplo: quem pecou com a língua, sofre pela língua. Quem oprimiu com o dinheiro, é oprimido pela lama e pelo fogo. Quem seduziu com a aparência, é pendurado pelos cabelos. É um espelho espiritual do próprio ato, como se cada alma colhesse o que semeou, exatamente o que o Messias ensinou. No fim da visão, o Messias Yahshua mostra compaixão. Pedro vê os justos orando pelas almas dos condenados, e o Altíssimo, Yahu, por misericórdia, liberta alguns após um tempo. Isso indica que o fogo é purificador, não eterno, como se fosse um processo de despertar da consciência até que a alma reconheça o mal que fez, o que contraria a doutrina do inferno eterno, porque foi ocultado porque o Apocalipse de Pedro mostra que o julgamento pertence somente ao Altíssimo Yahu, não à Igreja, que há purificação, não condenação eterna, que o Messias Yahshua é misericordioso e intercede por todos, inclusive pelos que erraram, e que todos os ricos, opressores, falsos líderes e religiosos corruptos receberá castigo, justamente aqueles que dominavam e controlam o poder. Por isso foi retirado dos cânones oficiais no século IV, quando o Império Romano e o cristianismo institucionalizado se fundiram. Mas a verdade oculta absoluta permanece. Nada fica encoberto, e agora está sendo revelado para que as pessoas despertem. Lucas 8:17. Arrependam-se e voltem-se para o verdadeiro Messias Yahshua. Somente ele pode salvar sua alma te conduzindo ao Altíssimo Yahuwah. Meu nome é Pablo Piovesan, e minha missão é ajudar a te despertar.